Olá, espero que se encontrem bem. Eu sou a Maria Augusta, uma das autoras do MX5. Este projeto foi elaborado por uma equipa reforçada. Para além da Luísa, temos connosco os Brunos, o Bruno Roque e o Bruno Ribeiro. Estes colegas, para além de muito bonitos e simpáticos, são também muitíssimo competentes. Em conjunto, construímos um projeto para o século XXI, alinhado com as novas aprendizagens essenciais, onde os colegas vão encontrar tudo o que faz falta, quando fizer falta. Depois de formada a equipa, a primeira tarefa é definir o índice do manual. Atendendo à nossa experiência de lecionação em vários ciclos, foi muito fácil. Desde logo decidimos. A geometria tem de ser lecionada em 2 momentos. Um deles terá de anteceder sempre o ensino da álgebra. Como diziam e dizem os autores do programa, as conexões internas e externas são extremamente importantes e as expressões algébricas só fazem sentido quando estão ligadas à geometria ou a contextos reais. Este programa dá muita importância à estatística e nós também. Para isso construímos um trabalho de projeto com 5 tarefas e para cada uma delas e para ajudar os alunos fizemos um vídeo. E nesse sentido, a nossa ideia, e defendemos isto durante as ações de formação, é que a estatística deve ser lecionada durante pelo menos 2 períodos. Ou seja, que os alunos sejam avaliados, quer em geometria, quer em estatística, em 2 momentos de avaliação sumativa. Componentes do projeto. O manual, dividido em 2 partes, um caderno de fichas, onde temos uma grande novidade, que são os verbos de instrução. Muitas vezes os alunos perguntam o que quer dizer indica, considera, calcula, enfim, muitas expressões que introduzem os enunciados dos problemas e os alunos não sabem o que significa e as pessoas, às vezes, sem conta, explicam. Nós aqui tivemos o cuidado de, através de exercícios e problemas resolvidos, explicar o significado de cada um desses verbos. Vai economizar tempo aos professores e também ajudar os alunos. Os alunos, sempre que quiserem, consultam o caderno de atividades. Para além disso, construímos muitos recursos digitais. O MC5 fala em todas as páginas. Recursos digitais exclusivos para o MX5. E recursos para o professor. Quais são as principais preocupações dos professores do momento? A matemática inclusiva, o portfólio de avaliação e ainda o MX-ON, a tecnologia, o pensamento computacional. E então estão aqui 3 livros, não são 3 amostras. 3 livros com uma quantidade enorme de recursos em que os colegas vão ter só o trabalho de selecionar aquilo que precisam para as vossas escolas, de acordo com aquilo que definiram, quer seja para a matemática inclusiva, quer seja para a avaliação, quer seja para a utilização da tecnologia. O MX-ON tem tudo o que falta quando faz falta. Esta é a nossa missão. E porquê é que queremos que os colegas tenham tantos recursos à vossa disposição? Por uma razão simples, os professores estão cansados. E para além de poderem cumprirem o programa, para além de terem possibilidade de diversificar metodologias, têm aqui também tempo para descansar. Começamos com a abertura do capítulo, onde o aluno pode encontrar na página da direita aquilo que vai aprender e na página da esquerda uma banda desenhada, muito apreciada nesta faixa etária, relacionada com os conteúdos e com um toque de humor. Todos os capítulos começam com o recordo do que aprendeste. O manual ajuda a relembrar conhecimentos do primeiro ciclo e é feito um diagnóstico formativo no avalio que recordaste. Consideramos que isto é fundamental, uma vez que devido à pandemia, nos 2 últimos anos perderam-se muitas aprendizagens essenciais, particularmente nestes alunos que frequentavam o primeiro ciclo. Na margem, existe de forma muito regular a referência a recursos digitais do manual digital, para o professor e para o aluno. Já as soluções, o manual digital com resoluções e outras dicas e informações dos autores, são exclusivos da versão do professor. Chamo particular atenção para o Penso Logo Existo. São tarefas curtas e mais complexas, 18 no total, para desafiar o aluno ou o grupo, de uma forma lúdica, divertida, a testar e a desenvolver capacidades. Importa referir que aqui, só o professor tem acesso às soluções e resoluções.
A estrutura deste manual é clara e regular. Está organizado por objetivos de aprendizagem, tendo cada um 6 páginas, divididas em 3 conjuntos de duplas páginas. As 2 últimas são dedicadas à avaliação, uma mais às capacidades e outra mais aos conhecimentos. Este tipo de organização permite-nos aplicar este conjunto de 6 páginas em aproximadamente uma semana de aulas. Aqui, observamos a sequência de aprendizagem, frações equivalentes, comparação de frações e a respectiva avaliação formativa. Desta forma, a planificação fica naturalmente feita. No dossiê do professor estão todo tipo de planificações, aula a aula, semanal, trimestral e semestral. No plano de aula estão identificados os recursos associados a essa aula e onde o professor os pode encontrar, bem como sugestões metodológicas. Colegas, em todas as páginas, o manual fala e o aluno é desafiado a intervir. Começa sempre com a descoberta de, onde o aluno é envolvido naquilo que vai aprender, sendo conduzido ao conceito a partir de situações que lhe são próximas. Esta tarefa pode ser complementada com as aplicações didáticas exclusivas do MX5, ou substituída por outra, como por exemplo uma notícia do dia, ou uma tarefa criada pelos autores das novas aprendizagens essenciais. O toma nota serve para destacar o que é mais importante reter, e logo de imediato, uma tarefa para o aluno aplicar o que aprendeu. Todas as tarefas do manual, são 54 no total, são acompanhadas de tarefas espelho, com uma abordagem mais simples para ajudar os alunos com mais dificuldades. Os enunciados são menos extensos, com exemplos resolvidos e pequenas ajudas laterais, preciosas para que nenhum aluno fique para trás. Na equipa de autores do MX5, gostamos de destacar o papel importante que a disciplina de matemática pode ter numa escola que se quer cada vez mais inclusiva e acessível a todos os alunos, respeitando os diferentes ritmos e perfis de aprendizagem. Estas tarefas espelho encontram-se no livro Matemática Inclusiva, que para além das tarefas tem também avaliações inclusivas por capítulo e resumos dos conteúdos mais importantes. Nas tarefas do manual é feita a remissão para o caderno de fichas e para as tarefas complementares, para aplicar nesse momento, no fim do capítulo ou noutra altura quando entender. O exclusivo professor é feita a remissão para os recursos do dossiê do professor. Este está organizado por capítulos. Para cada objetivo de aprendizagem existem 2 questões-aula e um mini-teste. Para cada capítulo existem 2 testes de avaliação, A e A+, uma ficha de desenvolvimento e jogos e desafios. Para cada capítulo, apresentam-se as propostas de resolução dos recursos do dossiê do professor, do manual e do caderno de fichas. O caderno de fichas organiza-se em 28 fichas, cada uma associada a um objetivo de aprendizagem, mais 12 fichas de revisão que se apresentam com graus de dificuldades diferentes e 6 fichas recorda o que aprendeste, todas com dupla página. Na parte invertida do caderno de fichas surgem os verbos de instrução, com exemplos resolvidos para ajudar os alunos a entender melhor o que lhes é pedido com cada tipo de instrução. Por exemplo, o que significam os termos considera, explica, justifica, mostra, verifica. Vemos agora um exemplo da ligação do manual aos recursos digitais. Uma pequena aplicação em Scratch que replica a situação apresentada no A Descoberta. No ginásio da escola estão 20 bolas de futebol, sendo 15 de cor azul e 5 de cor vermelha. Qual é a percentagem de bolas de cor vermelha? Aqui temos a vantagem de a aplicação ser interativa e permitir simular o mesmo problema, mas com valores diferentes. A possibilidade de dar ao professor formas diversificadas de estratégias de ação na sala de aula foi uma das preocupações desta equipa. Para além de aplicações didáticas com o Scratch, como vimos no slide anterior, existem muitas outras no MX, também com folhas de cálculo e com o GeoGebra. O aluno não precisa de conhecer estas ferramentas para as usar. Tivemos o cuidado de escrever os procedimentos todos, quando necessários, acompanhados das imagens das ferramentas a usar, para que todos possam usar e aprender com estas aplicações. Nestes exemplos, vemos a construção de um gráfico de barras justapostas, onde, alterando os valores das frequências relativas, o aluno observa o gráfico, que vai aparecendo de forma automática. O GeoGebra que aqui mostramos é uma tarefa com feedback imediato, onde, para completar corretamente umas afirmações sobre a classificação de triângulos, o aluno só tem que mover os vértices e responder. O aluno mexe, o aluno experimenta, o aluno vê a matemática em ação. No MX-On do professor temos a descrição, guias de utilização e sugestões metodológicas para todos estes recursos. Mas a diversificação de metodologias no MX não se faz apenas com a tecnologia. Existem tarefas que pressupõem atividades com materiais manipuláveis. Temos vários tipos de triângulos, de quadriláteros, de materiais de desenho e medida, o tangram, planificações de superfícies de vários sólidos e até as cartas do jogo sim ou não.
Todos estes materiais encontram-se na pasta dos materiais manipuláveis. Retomando a estrutura do manual, nas duplas páginas anteriores, o aluno descobriu, tomou nota e aplicou o que aprendeu sobre um tópico de aprendizagem. No nosso entender, atendendo à idade dos alunos, é adequado fazer aqui uma paragem para uma avaliação formativa, uma avaliação para as aprendizagens. Nesta dupla página, do lado esquerdo, o aluno trabalha as capacidades transversais associadas aos conceitos que aprendeu e com conexões internas e externas. Damos aqui um destaque ao áudio e ao vídeo. Todos já tivemos alunos que dizem não saber o que é para fazer em alguma pergunta e, por vezes, nós só temos que ler o enunciado com a intuação certa, que o aluno responde logo, já compreendeu. Temos aqui o áudio associado aos problemas que nos ajuda neste sentido. No fim desta página temos sempre um Eu Explico, que é um problema para os alunos resolverem individualmente ou em grupo, onde trabalham a comunicação matemática. Para os alunos com mais dificuldades, temos um vídeo dividido em etapas. No início, ajuda a ler corretamente o enunciado e a tomar notas do que é mais importante. Se isso não for suficiente, o aluno pode espreitar as dicas que damos. A Mayumi anda na escola de música a aprender a tocar violino. O violino que comprou custava 400 euros. Como era bastante caro, pagou apenas 40% no ato da compra. A Mayumi quer pagar a parte restante em 12 prestações iguais. Mas está com uma grande dúvida. Ela não sabe quanto vai ter que pagar em cada prestação. Explica à Mayumi como deve fazer os cálculos. Pode-se explorar as dicas, as sugestões de resolução e também um novo desafio. Muita informação? Vamos por partes. Repara que cada frase do enunciado conta uma parte desta pequena história. Podemos até organizá-las por tópicos para ser mais simples. Portanto, o violino custa 400 euros. A Mayumi já pagou 40%. A parte restante vai ser paga em 12 prestações iguais. Quanto vai pagar em cada prestação? Repara que com estas informações consegues determinar quanto é que a Mayumi já pagou e quanto ficou a faltar pagar. Vamos voltar a tentar resolver o problema? Para finalizar, para além da resolução do problema que o professor pode disponibilizar para corrigir o problema, para os alunos com um melhor desempenho temos um novo desafio. Na página da direita temos o Avalia o que aprendeste, onde verificamos os conhecimentos e os procedimentos através de perguntas de escolha múltipla. Destacamos aqui a possibilidade que é dada ao professor de usar estas perguntas no formato de quiz EV. Assim o aluno obtém feedback imediato sobre a qualidade das suas aprendizagens. E aqui é dada atenção ao gaming na educação. Por cada quiz realizado, o aluno pode acumular medalhas. O desafio de ser cada vez melhor fica então lançado. Nota importante: apenas o professor tem as soluções destas questões no manual, o aluno não. Para os professores que não quiserem usar estas perguntas do manual, ou depois do professor recuperar aprendizagens, temos sempre um quiz EV extra. E este novo quiz é exclusivo para os professores. Os alunos não têm qualquer tipo de acesso antecipado às perguntas desta nova avaliação. Todos os quiz extra podem ser consultados no portfólio de avaliação, mais um exclusivo para o professor. Na síntese, o aluno faz uma revisão sobre o que foi trabalhado no capítulo. São apresentados exemplos simples a acompanhar cada conceito estudado e as palavras-chave. E esta parte do manual não é mesmo para preguiçosos. Até aqui o aluno tem sempre qualquer coisa para fazer. No exclusivo do professor, fazemos uma referência às cartas do jogo do sim ou não que vos falei há pouco e que podem ser usadas em qualquer tipo de aula. São 18 cartas por cada capítulo e pensamos ser mais uma boa estratégia para motivar os alunos com mais dificuldades. Colegas, até aqui o manual é para todos. A partir de agora, com as tarefas complementares, cada aluno será orientado de forma individual pelo professor para ir tão longe quanto possível. As tarefas estão organizadas por objetivos de aprendizagem e por graus de dificuldade. Para as tarefas mais complexas, existe um vídeo de apoio com dicas de resolução, onde se ajuda a compreender a tarefa e a planear e executar uma estratégia de resolução.
Já o Eu Ajudo é mais um recurso que surge nas tarefas complementares, como um explicador permanente, para que o aluno tente fazer sempre mais, e onde a partir de questões simples se orienta o estudo do aluno e explicam conceitos que possam não ter sido muito bem aprendidos. Já se falou de pensamento computacional sem tecnologia. Agora vamos falar de pensamento computacional com tecnologia. Aquilo que vos posso garantir, o MX5 está on na tecnologia. Feito em qualquer momento, no fim do capítulo ou não, sempre que os colegas tiverem tempo e condições para efetuar este tipo de trabalho. Tivemos o cuidado de criar tarefas apelativas e contextualizadas, todas elas acompanhadas de um videoclique, para que todos possam realizar estas tarefas e assim as aprendizagens não sejam afetadas. Começa por aceder ao Matigon no teu computador ou através de um dispositivo móvel. Os procedimentos que deves seguir vão ser muito parecidos ao que te vou explicar aqui. Vou começar por te dar uma dica. Ao clicarmos no bonequinho do canto superior direito, podemos mudar a língua com a qual a ferramenta é apresentada. E agora vamos ao procedimento. Selecionar a opção Polypad para vermos as ferramentas necessárias para esta parte do MX-On. No menu de Geometria, abrir o separador Polígonos. E agora? Pretendemos a planificação do prisma pentagonal. Portanto, quantos pentágonos são necessários para formar a planificação do prisma? No MX-On Professor, encontram os guias práticos de tecnologia, exemplos resolvidos e tarefas orientadas. O exemplo que vos mostro é de GeoGebra. Na mesma linha, encontram ainda para a folha de cálculo e ainda para a linguagem de programação Scratch. Ainda 30 tarefas orientadas com tecnologia associadas a cada um dos 6 capítulos do manual. 2 trabalhos de projeto com foco na tecnologia. Ainda, quanto à tecnologia, no manual do professor, nas badanas, no manual do aluno, na parte final de cada uma das partes do manual, têm tutoriais de utilização da folha de cálculo, do GeoGebra e da linguagem de programação Scratch para os alunos que não conhecem estas ferramentas. É apresentado o software desde a sua instalação. São apresentados exemplos motivacionais, claros e adequados à faixa etária dos alunos e ainda tarefas orientadas da sua aplicação. Parte-se do zero e com tarefas adequadas aos alunos e à sua idade. Voltamos ao manual, ao rever o que aprendeste, transversal a todos os capítulos. Para quê? Para os que querem trabalhar mais e preparar-se para as avaliações, têm os objetivos de aprendizagem. Para desenvolver a autonomia dos alunos, estes têm acesso às resoluções detalhadas de cada problema tipo. Também, nestas páginas, o manual fala, com sequências de aprendizagem, um conjunto de vídeos com a explicação dos conteúdos de cada capítulo. Dentro da avaliação formativa, temos a avaliação Global 1, também disponível em formato quiz, e a avaliação 2 em formato de teste interativo. Estas avaliações podem ser complementadas no dossiê do professor, onde encontram mais testes, ou então no portfólio de avaliação, as avaliações inclusivas adaptadas e ainda os 100 problemas organizados pelos grandes temas. Em cada parte do manual há um trabalho de projeto, sendo que o da parte 2 foi elaborado para dar os conteúdos dos dados do 5º ano. Estes trabalhos de projeto, para além de levar a matemática para fora da sala de aula e investigar situações reais, permite ainda fazer uma aprendizagem interdisciplinar. Este trabalho de projeto, para além de trabalhar conteúdos de matemática do 5º ano, pode envolver ainda as disciplinas de português, inglês, TIC, ciências naturais, história e geografia de Portugal, cidadania e desenvolvimento. Além dos trabalhos de projeto que encontram no manual,
estão no MX-Zone de Professores mais trabalhos de projeto com foco no uso da tecnologia. No convite de um evento, deve constar o local onde se vai realizar. A Jani e o Manu escolheram a Praia da Azurara. A que cidade pertence a Praia da Azurara? Que características possui este local? Recorrendo às tecnologias de informação geográfica, é possível obter a localização da Praia da Azurara através das suas coordenadas. O que significam estas coordenadas? Como há convidados que vêm de diferentes pontos do país, deixamos um desafio: escolher uma localização no mapa de Portugal continental e determinar a distância real entre essa localização e a Praia da Azurara. E os alunos? O que valorizam no manual? Uma estrutura clara e regular, que saibam exatamente o que em cada página têm de fazer, um manual que os ajuda a estudar, a aprender e, muitíssimo importante neste tempo, a organizar conhecimento matemático. Mas também que traga a matemática para fora da sala de aula, de modo que eles entendam que a matemática é extremamente importante para terem a liberdade de escolher o seu futuro. Mas que o façam bem acompanhados, com alegria e boa disposição. Os vossos alunos contam convosco nesta decisão. E os colegas contem sempre, sempre connosco. Muito obrigada, até breve. Olá, colegas. Eu sou o Belmiro Costa, um dos autores do Espiral, o novo projeto de matemática para o 5º ano. Hoje, eu, a Ermelinda e a Ana vamos mostrar-vos de que forma é que foi construído para ser o maior aliado dos professores e motivo para que os alunos sintam: assim, gosto de matemática. Comecemos pelo nome. Porquê Espiral? Porque acreditamos que a matemática é para todos e só uma abordagem em espiral permitirá, por um lado, recuperar e, por outro, aprofundar as aprendizagens de acordo com a maturidade intelectual dos alunos, numa perspectiva de que ninguém fique para trás. A aprendizagem em espiral está evidenciada na própria organização e estrutura do manual. Todas as unidades são iniciadas com "antes de começar", que estabelece uma articulação com aprendizagens do ciclo anterior, proporcionando aos alunos o retomar daquilo que será essencial ao desenvolvimento do novo tema, sem esquecer a sua aplicação prática e cálculo mental sempre que oportuno. A abertura de cada tópico da unidade é feita com a tarefa inicial, sempre ligada a contextos das ciências naturais. Desta forma, estamos a promover a articulação interdisciplinar, a reforçar a motivação dos alunos e a demonstrar-lhes a aplicação e a importância da matemática em diferentes situações. Esta abordagem pode dar origem à elaboração de trabalhos interdisciplinares muito interessantes que também propomos neste projeto. Todos os tópicos e subtópicos da unidade são introduzidos com linguagem muito simples, adaptada à faixa etária dos alunos e apresentam sempre exemplos de aplicação. Para a componente prática, propomos duas modalidades: as tarefas, com propostas de contextos diversos, privilegiando as situações relacionadas com o cotidiano, e o pratica, com exercícios simples de aplicações dos conteúdos abordados, incluindo ainda um exercício indicado para trabalho autónomo. Em todas as unidades surge o problema orientado, que, tal como o nome indica, ajuda o aluno a identificar as diferentes fases de resolução de um problema, envolvendo-o neste processo. Segue-se o Agora Tu, com novas propostas para o aluno desenvolver a sua autonomia na resolução de problemas. Para reforço da compreensão e consolidação das aprendizagens, em cada tópico surge o Pratica Mais, que inclui várias propostas com diferentes graus de dificuldade, identificadas com um código de cores: verde, amarelo e vermelho. Em todas as unidades e sempre que oportuno, surge o Espiral Tech, com o objetivo de promover a utilização de diversos recursos tecnológicos no apoio à aprendizagem matemática, contribuindo também para o desenvolvimento do pensamento computacional.
Para alunos e professores, o manual integra pequenos tutoriais que, de forma simples, orientam a utilização de recursos tecnológicos, tendo como suporte as atividades propostas no manual. No final da unidade, há um breve resumo, o essencial, acompanhado por propostas de aplicação simples dos conceitos fundamentais da unidade. A Ana vai agora falar-vos de outros aspectos diferenciadores do Espiral 5. Para a avaliação formativa, temos o Avalia, que permite a autoavaliação do aluno, a partir da qual este pode ser encaminhado para um reforço de aprendizagem com Consolida, que é apresentado em 2 níveis, A e B. Como complemento, propomos em todas as unidades um jogo, que tem por base o conteúdo programático abordado e permite o reforço e a consolidação da aprendizagem de uma forma lúdica. Temos ainda as MTS, Matemática, Tecnologia e Sociedade, que são propostas de atividades que estabelecem conexões externas da matemática com outras áreas do saber. Assim, estamos a promover a interdisciplinaridade e a ligação da matemática à realidade. Sendo o manual integrado, nas bandas laterais estão apresentadas sugestões e remissões que permitem estabelecer a articulação entre todos os recursos deste projeto: caderno de atividades, dossiê do professor, manipuláveis, espiral interdisciplinar e manual digital, orientando o professor na preparação das suas aulas. A simplicidade desta articulação permite uma exploração diversificada, contribuindo para uma boa gestão do tempo. Vamos ver de que forma tudo está devidamente interligado no Espiral 5, com a Ermelinda. No antes de começar, encontram-se as remissões para propostas de planificação das unidades, bem como propostas de avaliação diagnóstica e de articulação com o primeiro ciclo. Para promover a inclusão, nas tarefas encontram referência à versão adaptada da mesma tarefa, ideal para alunos com mais dificuldades. No Pratica, remetemos para os mini-testes disponíveis no Avalia Mais do caderno de atividades e também para questões essenciais em formato de fichas com 2 níveis de dificuldade, incluindo fichas de cálculo mental. No Agora Tu, encontram indicações sobre as resoluções interativas e as propostas adaptadas. No Pratica Mais, há remissão para testes de verificação rápida também com 2 níveis de dificuldade. No Jogo, encontra indicações sobre a existência de versões digitais ou manipuláveis disponíveis na pasta exclusiva para professor. Nas MTS, temos remissão para um vídeo tutorial que dá apoio ao recurso tecnológico utilizado. Este apoio, suportado em tutoriais, também existe para os recursos tecnológicos mobilizados no Espiral Tech. E na mesma secção, deixamos indicação sobre propostas de projetos interdisciplinares que vão encontrar no suplemento Espiral Interdisciplinar. Por fim, no Avalia, há remissão para áudios de apoio à interpretação ou resolução de exercícios e propostas de tarefas para aferir as capacidades matemáticas com avaliação por rubricas. Colegas, quisemos apenas mostrar-vos os traços gerais do Espiral 5, mas estamos certos de que, quando folhearem o nosso projeto, vão poder comprovar que tudo foi preparado ao detalhe para facilitar a nossa tarefa enquanto docentes, mas também para promover uma aprendizagem verdadeiramente inclusiva que desafia e orienta os alunos de hoje. O Espiral 5 é um projeto que orienta para o cumprimento dos 3 grandes princípios que suportam as aprendizagens essenciais. Matemática para todos. A matemática é única, mas não é a única, e matemática para o século XXI. Colegas, obrigado por terem assistido. Esperamos poder trabalhar convosco nas vossas salas de aula nos próximos anos letivos e fazer com que os nossos alunos digam: assim, gosto de matemática.